Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Desperta Finanças. Hoje eu vou trazer um conteúdo bem especial, que é sobre o livro. O meu livro, que antes era somente digital, Desperta Finanças, agora tem a versão física também. E eu vou contar um pouquinho da história da divulgação, de como foi a emissão desse livro físico, juntamente com a história também do porquê eu escrevi um livro. Bom, se você me acompanha lá no Instagram, deve ter visto quando eu divulguei o livro digital que eu contei um pouquinho que eu tinha um sonho de escrever um livro desde a escola primária. Isso realmente é verdade, eu me lembro da minha alfabetização e o meu desejo de escrever um livro perdurou até os meus 10 anos, pelo menos. Depois eu acabei me afastando um pouquinho das leituras, não fui tão incentivada, não tinha tanto hábito da leitura até a vida adulta. Quando eu voltei a ler, esse sonho renasceu. E ele renasceu justamente quando nasceu o sonho da educação financeira. Então, aquele meu sonho de escrever um livro, mas sem um propósito, sem um porquê, qual livro eu iria escrever, agora ele tinha um chamado, ele tinha um porquê, o que iria sair nos meus papéis, na minha escrita. E falando em papel, eu comecei com o e-book, com o livro digital, até comecei com esse guia aqui, ele é bem simples, eu fiz até uma impressão dele também aqui na minha cidade mesmo, mas eu comecei com ele, só uma introdução ao livro original Desperta Finanças, mas eu comecei com ele e eu sempre tive vontade de ter um livro de papel, realmente. E aí vem a história que eu vou começar a contar para vocês agora do livro físico, Desperta Finanças. Então, antes de entrar no conteúdo do livro, que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês também, eu vou contar o porquê que eu escrevi o livro, né? Porque anteriormente ele era apenas o livro digital. Então, ele vem em conjunto com o meu trabalho de educação financeira, onde eu explico um pouquinho de tudo que eu trabalho dentro das mentorias de educação financeira na parte de organização financeira. Então, o livro ele aborda bastante essa parte, que eu vou mostrar já o papel aqui para vocês. Mas, voltando ao assunto do papel, da impressão, vem a questão do livro físico. Eu passei um pouquinho de trabalho, eu fiz tudo sozinha, então toda a parte da arte eu usei sim o chat GPT para criar as imagens, mas eu já tinha tudo na minha mente do que eu queria fazer. Cada capítulo é dividido também por uma imagem que eu criei na minha cabeça e graças ao chat GPT eu consegui esboçar isso de uma forma mais rápida, fiz várias edições, usei muito Canva, então foi totalmente da minha autoria. E toda a parte de emissão dele também foi tudo um trabalho solo. Eu fiz essa emissão pela Amazon, porém a Amazon não faz impressões de livros autorais aqui no Brasil. Então, ele está sendo impresso nos Estados Unidos, o que gera um custo maior para quem tem o desejo de adquirir o livro físico, porque entra a questão da taxa de exportação, você vai estar comprando o livro como um produto importado, infelizmente. Mas isso ainda é o início, a primeira emissão dele, eu acabei de receber a minha cópia de autora, demorou um pouco para chegar, mas ainda chegou antes do previsto. Veio impresso exatamente como eu desenhei, como eu fiz no PDF. A impressão das letras ficaram menores do que eu imaginava, mas dá para ler, é bem tranquilo, já vou mostrar para vocês também. Só quero também deixar claro essa questão do custo, tá? Se você tem o desejo de adquirir o livro físico, vai ter esse custo a mais por conta da taxa de importação, que se eu não me engano está em 20% sobre o valor do produto e mais o frete. Esse é o livro, é exatamente igual o que eu expus, né? O digital, a capa é igual, com exceção da contracapa, que o livro digital não tem essa contracapa. As inscrições, não sei se vocês vão conseguir ver por aqui, mas é uma sinopse, né? Eu até tenho, acredito que o mesmo texto no meu site, como a descrição do livro, mas a vantagem e o porquê de eu ter feito na Amazon é que o meu registro do livro aqui no Brasil está demorando muito para sair. Ele está lá na Biblioteca Nacional para sair o número de registro, só que ainda não saiu. E eu gostaria de ter essa versão física com um código de registro. E a Amazon fornece isso de forma gratuita. Eu tentei por outras plataformas aqui do Brasil mesmo, só que tinha custo. E aí eu já tinha pago, né? Eu já tinha pago esse registro na Biblioteca Nacional, então não faria sentido eu pagar de novo. E pela Amazon, para eu ter esse código de barras aqui do meu livro, ele é gratuito. Então eu consegui fazer tudo por lá, mas acaba encarecendo nessa questão de vir de fora, né? Se você for olhar dentro dele, ele até tem a informação Orlando. Nossa, tô internacional. Mas eu tô bem feliz.
E agora eu vou mostrar um pouquinho do conteúdo dele dentro. Eu não vou dar muito spoiler, porque como vocês já devem ter percebido, ele não é muito grosso. Ele ficou com um total de 67 páginas, incluindo a parte onde é sobre a autora. Porém, não se iludam, tá? Porque não é pouco conteúdo, porque como eu falei, as letras ficaram pequenas. Então, se eu tivesse feito com um tamanho de letra mais padrão, que eu segui as orientações da internet, não deu muito certo. Se eu tivesse feito com um tamanho mais normal para um livro desse tamanho, ele teria ficado com mais páginas. Eu vou mostrar uma parte interna aqui para vocês verem esse capítulo, que eu gosto bastante. Dando propósito ao seu dinheiro. Não sei se vocês vão conseguir ter noção por aqui, mas as letras não ficaram grandes. Porém, para quem prefere o livro físico, né? Eu prefiro o livro físico também. Claro que hoje, por conta de custos, até quando eu compro outros livros, eu acabo comprando digital, porque são mais em conta. Mas se você dá prioridade por ter um livro físico na sua mão, essa é uma opção, né, que você consegue pela Amazon. Eu vou estar deixando o link aqui também para você adquirir. Agora, falando um pouquinho mais sobre a parte estética, como eu falei, eu usei o ChatGPT, mas a ideia foi tudo fluindo, assim, foi algo que foi fluindo de uma forma que eu não sei explicar. Algumas pessoas vão entender o que eu estou falando. O nome Desperta Finanças foi algo que eu até outro dia vasculhei minhas anotações da pós-graduação, porque em determinado momento que eu comecei a criar nomes para as mentorias, durante uma aula eu rabisquei no caderno, eu lembro que eu tinha rabiscado esse nome, mas eu nem tinha certeza se era esse o nome, era só Desperta, naquele primeiro momento. E aí virou Desperta Finanças, que remete a um despertador, por isso veio a imagem de um despertador que eu tenho usado já há bastante tempo, e uma moeda central, porque daí remete a dinheiro. Então eu joguei isso no chat GPT e ele me deu essa imagem, e aí gerou essa ilustração com esse nome. Isso vem se desenvolvendo cada vez mais eu tenho certeza da escolha dos nomes e da imagem central. Hoje eu uso como logo minha o despertador com o meu símbolo, que é a minha assinatura que eu transformei num desenho também. Eu uso isso como logo, porém, eu tentei simplificar e eu fiz agora o registro do Desperta Finanças, do nome Desperta Finanças como marca. Também já paguei o meu registro Desperta Finanças como marca e criei uma logo oficial que eu também registrei ela. Inclusive, já estou mandando fazer um objeto decorativo. Eu tenho o meu despertador aqui, mas eu quero um exatamente igual à minha logo. E ela vai ser um pouquinho diferente, não vou dar spoiler ainda, mas eu vou ter mandei fazer um cofrinho, né, de moedas, do tamanho de um despertador real, com o símbolo que eu vou oficializar. Já está no registro para divulgação também, e logo eu divulgo essa parte também. Mas só para dar uma explicação de toda essa parte visual foi fluindo juntamente com o que foi fluindo da escrita do livro. Então, o livro ele é totalmente meu, desde os detalhes das cores, inclusive sobre a cor inicial, ela era meio rosada, porque, para quem não sabe, nos atendimentos de mentoria eu atendo mulheres, né? Só porque o livro eu gostaria de abrir para todo o público. E se eu deixasse na cor rosa, talvez homens não iriam comprar. Então eu acabei mudando a cor e aí foi se desenvolvendo as cores, acabou ficando essa cor mais utilizada. Eu tenho pastinha das minhas mentorias, tudo nessa cor, acabei gostando mais. Mas tudo foi se desenvolvendo aos poucos junto com a escrita do livro em si. Ainda sobre a parte visual do livro, eu vou mostrar as partes internas dele, porque cada divisão de capítulo eu fiz também um designer, né? Eu havia falado. Eu vou mostrar o 1 aqui para vocês e o 12. Então são 12 capítulos e cada um tem o relógio com a numeração exatamente no local onde seria o número, né? Aproximadamente, porque ele ficou grande, né? Mas tudo isso foi fluindo, como eu falei, eu fui escrevendo o livro, as ideias dos desenhos, designer, tudo foi surgindo junto com a escrita, com o texto em si também. Deixa eu mostrar o 12 aqui para vocês. O 12 no lugar do 12. E todos os capítulos são assim, nome do capítulo, o desenho do despertador com a numeração. São 12 capítulos curtos, porém são bem diretos.
A minha intenção era que realmente o livro não ficasse muito grande, até porque eu sabia que o custo para a impressão ia sair mais caro para mim, para você que vai comprar. Então, eu queria algo simples para quem não tem o hábito de ler e não gosta de ler, não se assuste, porque se você chega num Pai Rico, Pai Pobre, eu amo esse livro, mas alguém que não tem o hábito de ler, principalmente quem não tem o hábito de cuidar do dinheiro, não vai conseguir ler um livro desse. Tem 322 páginas. Claro que eu não estou me comparando, né? Não tem nem como comparar. Mas é só para quem não tem o hábito, realmente precisa cuidar das finanças, tenha desejo de ler o livro e não se assuste com o tamanho dele. Mas como eu falei, por conta do tamanho das letras, ele acaba tendo bastante conteúdo. Então, cada capítulo ele vai ser específico, contando detalhes de uma organização financeira, desde a parte de orçamento, para você aprender a olhar para o seu orçamento mensal, quanto você ganha, quanto você gasta, e até chegar ao ponto de você começar a olhar para investimentos, porque eu dou muita importância para isso. Eu acho muito necessário que todo mundo tenha um olhar clínico para o que consegue fazer sobrar do seu orçamento para começar a investir, para começar a fazer o dinheiro sobrar, para começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. Eu trouxe planilha, é a mesma que eu uso nas minhas mentorias, é a mesma que eu uso para mim. No meu curso de pós-graduação eu aprendi uma mais complexa que no início as minhas mentoradas tiveram dificuldade para utilizar, então eu simplifiquei, trazendo um pouquinho de mais informações para que eu já usava para mim, e hoje é oficialmente a que eu uso nas minhas mentorias, é a que eu uso para mim, e aí é a que eu trouxe como exemplo aqui, né, que é um exemplo que eu trago e como colocar isso no papel. Se você não tem o hábito de anotar, eu incentivo muito isso, mas não necessariamente você precise fazer numa planilha, não necessariamente você precise fazer num papel e caneta, pode ser num bloco de notas do celular, mas é muito importante que você faça a anotação, que você faça um diagnóstico do que você anota, para você conseguir entender qual é a sua realidade financeira. Tudo isso são dinâmicas que eu trago nas mentorias e eu tentei trazer para o livro. Claro que são de formas diferentes, porque nas mentorias eu converso tete a tete com a pessoa. Então você vai me trazer uma situação e eu vou te trazer a solução ou fazer você enxergar a solução que já tem dentro de você. No livro você vai ler e você mesmo vai ter que tirar suas conclusões e conseguir disso colher frutos, né? Com base na sua experiência e fazer as suas mensurações. Não existe verdade absoluta, eu acredito que tudo depende da sua realidade em relação ao dinheiro, porque a minha história é diferente da sua, e nós temos histórias de vidas diferentes e vida financeira também. Então isso vai depender muito da sua forma de lidar com o dinheiro. E aí eu vou mostrar um outro capítulo, que é aquele que eu mostrei anteriormente, que eu gosto muito, que é o capítulo 6, onde tem algumas informações que eu vou abrir mais para vocês, que é um capítulo que eu gosto bastante, que vai bastante pro emocional. Inclusive tem um capítulo aqui que é sobre os bloqueios financeiros, para você entender quais são as mentalidades que foram colocadas na sua cabeça desde criança, que fez você gerar bloqueios com relação ao dinheiro e que às vezes nem são verdades. Aqui é o capítulo 6, ele é do sonho à realidade. Eu trago uma dinâmica que eu uso também nas minhas mentorias. Inclusive, eu falei dela, mostrei essa mesma imagem no vídeo que eu fiz sobre a mentoria de organização financeira. E aqui eu tento ressignificar, porque eu acredito que o que você faz com o seu dinheiro não pode ser só pagar conta, só sobreviver. Você precisa ter um objetivo, um sonho que vai te motivar a ter vontade de trabalhar, ter vontade de fazer mais coisas, ter vontade de organizar suas finanças. E aí eu concluo o capítulo aqui com um exemplo prático de uma simulação de como montar a reserva de emergência. Esse outro capítulo é um outro capítulo que eu gosto muito, dando propósito ao seu dinheiro. Então aqui entra muito do espiritual para mim, porque trabalhar com isso é algo que antigamente eu via como algo ruim, lidar com o dinheiro parecia ser algo do mal. E na verdade a gente entender que não é assim, né? Eu até, num material que eu gravei essa semana, eu citei, né? Deus não nos fez para sermos escravos nem do dinheiro, muito menos do dinheiro, né? Então faça o contrário. Faça o dinheiro ser seu escravo, o dinheiro ser o seu servo, faça ele trabalhar para você. E quando eu entendi que tudo o que eu já aprendi com relação ao dinheiro, eu poderia levar essa liberdade mental
de pensamento para outras pessoas em relação à forma de lidar com o dinheiro, não ver tudo como algo ruim, porque às vezes a pessoa pode prosperar financeiramente e achar que ela está longe da vontade de Deus porque ela está rica, e não é, e essa é a verdade. Assim como uma pessoa pobre não está mais perto de Deus por isso. Então, eu gosto de olhar dessa forma. Na verdade, as coisas, assim como tudo nesse livro, tudo no meu trabalho foi ganhando propósito aos poucos, e eu fui entendendo coisas que eu já vivi, coisas que eu vivia e coisas que estavam dentro de mim que eu não conseguia materializar e não conseguia nem dar sentido. Através da educação financeira, através de ter coragem de começar a falar disso para as pessoas entenderem o real motivo de ter dinheiro e o que fazer com o dinheiro que a gente já tem. Deus deu algo para você cuidar. Como você está cuidando disso que ele já deu? Se você tem saúde para trabalhar e ganha talvez só o suficiente para suprir a sua casa, mas que bom que você tem. Tem muitas pessoas que não têm saúde, às vezes dependem de ajuda social, de ajudas do governo, mas você ainda consegue trabalhar e ter sua própria renda. Mas como você está cuidando dessa renda? A questão está em como nós estamos cuidando do que Deus já nos deu. Talvez Deus só vai nos capacitar coisas maiores se nós formos capazes de cuidar das menores, do salário mínimo, da mesada, de rendas pequenas, das moedas que chegam até as nossas mãos. Como você está cuidando disso? E aqui nesse capítulo 8, eu até falo um pouquinho sobre as suas ofertas, os seus dízimos. Precisa estar na sua planilha de organização financeira, porque é algo que está saindo do seu caixa, mas eu entendo como é algo que eu estou devolvendo, né, como sinal de gratidão. Talvez se você não é cristão, não frequenta nenhuma comunidade religiosa, mas você pode praticar isso de alguma forma se você entende, se você é grato pelos recursos financeiros que já chegaram até você. Você pode ajudar famílias carentes que estão em sua volta, às vezes tem familiares passando necessidade e a gente não é capaz de enxergar a necessidade no próximo, que está tão próximo da gente. E tem outras formas que eu até cito como exemplo aqui no livro, porque talvez você vai ler e você está numa situação financeira tão ruim que você não sobra nem para você, você está passando necessidades na sua casa, isso infelizmente acontece, mas você sabia que se você for olhar com detalhe, você sempre tem, eu acredito que nós todos sempre temos algo para doar ao próximo, não necessariamente é dinheiro, eu falo disso aqui porque para mim a educação financeira não diz respeito somente ao dinheiro, diz respeito a vidas, diz respeito a pessoas. Talvez você tenha roupas que você não usa mais e que estão em bom estado de uso, que você pode doar, que pode servir para outras pessoas que não têm condições de comprar. Então, de certa forma, você está doando dinheiro para aquela pessoa. Alimento, talvez você compra só o básico, mas uma coisinha a mais que você compra no supermercado talvez não vai fazer tanta diferença no seu orçamento. É um pouco complicado falar isso, porque a intenção não é que você doe para receber, você precisa ter propósito e intenção boa no seu coração em relação a isso. Mas eu acredito muito que tudo volta, né? E se você está tendo, como eu falei antes, proventos, você está conseguindo suprir a sua casa de alguma forma, você pode ser grato na medida do que você tem. E aí também conseguir disponibilizar algo do seu para o próximo. Pode ser o seu tempo, doação de sangue, coisas desse tipo que eu até falo um pouquinho aqui no livro. Então, como eu falei, ele traz bastante experiências minhas, eu usei bastante dos meus sentimentos para falar sobre tudo que eu falei aqui, não só o meu conhecimento financeiro, porque não sei se você já sabe, eu sou formada em gestão financeira, tenho pós-graduação já concluída agora de educadora financeira e possuo certificação de especialista em investimentos. Mas isso tudo são só papéis, são só certificados. E eu me perguntava, antes de tudo isso acontecer, antes de eu sair do banco, e tudo que eu vinha colhendo de bom financeiramente falando, eu sempre me questionava do porquê isso não podia ser só para mim. E hoje, trabalhando com isso, eu entendo que realmente eu estava sendo preparada para poder transbordar numa área que eu acredito que eu fui capacitada aos poucos e venho sendo cada vez mais, né? Nós estamos em constante evolução. O próprio mercado financeiro está em constante evolução e mudança. Isso eu trago bastante nos atendimentos para investimentos. Se você já é da área que gosta de investir, já está voltado para isso, você sabe que você precisa estar sempre se atualizando, porque tudo muda, né? Que no Brasil a gente está nessa situação de taxa, não taxa,
Então, tudo isso a gente precisa estar muito antenado às informações, às atualizações, e a própria vida vai evoluindo, nós também vamos evoluindo, nós vamos mudando de alguma forma. Então, tudo precisa ser revisto e refeito em alguns momentos. E aí entender qual é o propósito da sua vida, qual é o propósito do seu trabalho, qual é o propósito do seu dinheiro, o que você pode fazer para retribuir para outras pessoas, para levar para outras pessoas o que você já possui de bom. O que tem de bom em mim não é meu. Eu nem me considero uma pessoa estudiosa, inteligente, nada do tipo, mas as coisas foram fluindo desde quando eu escolhi a minha graduação de gestão financeira. Foi algo meio que escolhi por escolher. E aí ela me levou para todas as portas que se abriram dali para frente e que hoje formaram quem eu sou, a educadora financeira, a escritora, e eu quero poder contribuir com tudo isso de alguma forma na sua vida. Então, se você tem interesse em adquirir esse livro, o físico, ele está disponível na Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas se você quer um custo menor, eu te indico o livro digital, porque você vai conseguir aumentar as letras e ver da sua forma, por mais que você prefira papel, mas aqui você vai estar limitado ao que está aqui, né? E no celular você pode aumentar e ver da forma como você quiser, e o valor é bem mais acessível. Então eu vou deixar o link também do livro digital aqui para você. Eu agradeço a sua atenção, peço desculpas porque o vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu imaginava. Eu não quero aqui criar um audiobook, não é essa a intenção, então eu não trouxe muito no detalhe o conteúdo do livro, porque eu quero realmente que você leia, que você tenha a sua própria percepção. Mas eu agradeço a sua atenção, se você assistiu o vídeo até o final, não deixe de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal, isso incentiva para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.